se tornar uma pessoa excepcional? Eu quis trazer esse tema porque é uma das coisas que atualmente a gente faz muito, que é a comparação. A gente tem determinados objetivos, a gente tem determinadas metas e a gente se inspira e tem pessoas como exemplo. Então eu queria trazer nesse episódio para que você deixasse de buscar exemplos e passasse a ser o exemplo daquilo que você tem como objetivo. Então, é muito curioso porque quando a gente traz sobre esse tema, a gente precisa falar sobre abdicar. E que quando a gente fala de abdicar, muitas das vezes as pessoas podem pensar: ah, mas eu não quero abandonar a vida que eu tô, porque ela é confortável, eu não quero abandonar a rotina que eu estou, porque eu não demanda esforço. Então, eu queria trazer o seguinte: quando você vai para academia, você sente dor ao treinar. Por favor, quem é que vai para academia e não sente dor no músculo? É impossível. Então, você vai para academia todos os dias, você sente aquela dor do músculo, você sente aquela preguiça de treinar todos os dias, enfim. E não é confortável. É basicamente um comportamento que no presente não é confortável. Mas se a gente for pensar a longo prazo, a construção de músculos, ela é a longo prazo. Então, você não vai ver resultado no primeiro dia de academia. Você vai ver o resultado daqui a 1 mês, 3 meses, 5 meses. Então, o trabalho é diário. É uma constância. E é isso que acontece na nossa vida. A gente precisa de constância. E que essa ansiedade da gente obter todas as coisas do momento de agora, eu quero resultado agora. Gente, me desculpa. A pessoa que tem a capacidade de realizar atividades a longo prazo, ela vai se destacar. Porque ela não vai olhar na recompensa imediata. O nosso cérebro adora recompensas imediatas. Porque eu tô tendo o prazer que eu quero agora. Mas fazer a longo prazo demanda energia, demanda tempo e demanda esforço. E é isso que muitas das vezes as pessoas não estão dispostas a demandar o esforço e abdicar de certos comportamentos. Eu vou me colocar como exemplo. Muitas pessoas admiram o fato de eu mostrar minha estante, olha o tanto de livro que eu li, olha o tanto de conhecimento que eu tenho, as línguas que eu sei. Só que eu pergunto, você está disposta a todos os dias deixar um tempo para estudar, deixar um tempo para se aperfeiçoar, se desenvolver, para que daqui a 5 anos você tenha determinado resultado? Muita gente vai querer. Então, muitas das vezes, a pessoa que você admira é justamente aquela que entendeu o que ela precisava fazer a longo prazo. E é isso que muitas das vezes as pessoas estão deixando de fazer. Exemplo, eu gosto muito de dizer, uma pessoa, é o exemplo que eu sempre uso. Pessoa que estuda para concurso público. Pessoal, se você estuda para determinada prova, você tem que mudar a sua rotina, você tem que fazer a sua rotina ser digna de uma pessoa que tem um objetivo e que está disposta a conseguir. Se você não quer mudança no seu comportamento, na sua rotina, me desculpe, você não vai atingir os seus objetivos. Se você deseja construir músculo, se você deseja emagrecer e não muda a alimentação, não pratica exercício, me desculpe, você não vai emagrecer. Isso pode ser um pouco duro de ouvir, mas é verdade. Prazeres imediatos só garante o imediato, mas não a longo prazo. Quando a pessoa tem a capacidade de olhar a longo prazo, de entender que aquilo que ela faz, ela não vai colher os frutos hoje, mas daqui a 10 anos, não sei, 1 ano, depende daquilo que você quer. Então, é a mesma coisa, você quer aprender uma língua, você esquece esse negócio de aprender em pouco tempo. É constante, é um tempo. E é isso. Trabalho diário, trabalho que você precisa abdicar de certos comportamentos. E é isso que ninguém está disposto a fazer. É isso que vai te fazer ser especial. É isso que vai fazer você se destacar dentro de mais. É fazer. E quando eu falo isso, vocês podem pensar, então tenho que fazer coisas extraordinárias. O extraordinário
é a capacidade de fazer coisas ordinárias, mas todos os dias. O extraordinário é a capacidade de realizar o ordinário todos os dias. Então, se a gente for pensar na vida de um atleta, como é que é a vida de um atleta? É ele ter a mesma rotina todos os dias. Você vê, é basicamente meio chata a vida de um atleta. Acorda, vai treinar, tem a mesma alimentação, mesmo horário para dormir. Não tem novidades, basicamente. E que essa pessoa, ela tem uma rotina durante muito tempo para, no final, daqui a 4 anos das Olimpíadas, ela ter uma melhora de performance em 4 segundos, em 2 segundos. Mas é isso que garante a vitória do atleta. É o detalhe que garante a vitória. Então, mas o que as pessoas fazem? Elas fazem o básico bem feito todos os dias. As pessoas não querem fazer o básico bem feito todos os dias. E aí, quando olha uma pessoa que faz isso, a pessoa diz, nossa, ela é muito especial, muito dedicada. Ela só entendeu que, para um determinado objetivo, ela precisa ter uma constância. Ser constante, entender que os prazeres imediatos só vão te trazer o imediato. Enquanto aquilo que você faz pensando a longo prazo vai te trazer muitas recompensas. Então, é basicamente o básico bem feito. É o feijão com arroz. O simples. A gente subestima tanto fazer o básico. Um pão com ovo de manhã, dormir no horário correto, praticar exercício todos os dias, ter o seu momento de leitura. São coisas que você olha e não são grandes. Eu não tô correndo 20 quilômetros todos os dias, não. Eu tô separando um tempo do meu dia, que tem 24 horas, para praticar alguma coisa, para me aperfeiçoar. E é isso. Eu não vou conseguir hoje, mas talvez eu vou conseguir ver a recompensa daqui a meses. É isso. E o que vai fazer você destacar é você entender isso. Mas o que acontece? As pessoas não estão dispostas a abdicar de prazeres imediatos para olhar a longo prazo. Não é gente, eu tiro por mim. Eu vou me usar de exemplo. O que eu tive de abdicar de sábados à noite para ficar estudando, de sair para festas, de sair para encontros, de sair para confraternizações, foi muito. Mas eu fiz isso durante muito tempo. E que hoje eu entendo os frutos. Hoje eu consigo viajar e me comunicar com as pessoas. Porque eu sei a língua. Mas o que? O que eu fiz? Eu fiz o básico. Eu estudei todos os dias a língua. Quando eu fui fazer meu intercâmbio para a França, 3 anos antes, ou 2 anos antes, eu estudava francês. E aí eu consegui me comunicar com os franceses. Eu consegui no momento... teve um dia em que eu tinha pegado o metrô para ir para o aeroporto errado. E aí eu acabei parando numa cidade bem pequenininha. E aí eu desesperada, não sabendo como é que eu ia pegar o voo de volta para casa. E aí eu entrei numa loja de agência de viagem. Eu fiquei comunicando com as pessoas, gente, por favor, eu preciso de Wi-Fi, aqui não tem táxi, eu preciso pegar um Uber, tudo falando em francês. Mas eu só consegui essa bagagem desse conhecimento com 2, 3 anos estudando a língua. Não foi em uma semana eu aprendi, não. E é curioso, porque quando a gente faz uma coisa a longo prazo que não é confortável, muitas das vezes a gente se sente incapaz. Eu, várias vezes, quando eu estava aprendendo um conteúdo muito difícil, eu me sentia burra, incapaz. E eu pensava, ok, eu estou me sentindo burra, incapaz agora, mas daqui a um tempo, quanto mais eu estudo esse conteúdo, mais ele vai ficar fácil. E ficava. Depois de um mês pegando esse conteúdo todos os dias, ficava fácil. Eu ficava, tá bom, qual é o próximo? Qual é o mais difícil? Eu quero mais desafios, mais desafios. É isso. Porque eu passei o degrau, eu passei a barreira. Mas por quê? Porque eu tive constância. Você precisa ter constância diante do seu objetivo. As pessoas não querem. É isso. E aí quando você vê uma pessoa que tem determinados conhecimentos,
Você não olha aquilo que ela precisou abdicar. Muitos olham o seu palco, porém poucos estão dispostos a enfrentar o seu bastidor. Poucos estão dispostos a abdicar de momentos prazeres. Porque é isso. Talvez você não vai ver recompensa agora, mas talvez daqui a 1 ano, 2, não sei. Igual na faculdade. A gente fica, no meu caso, 5 anos, para depois de 5 anos a gente receber o diploma. Não é no primeiro ano de faculdade que você é apto a ser um profissional. E talvez nem depois de 5 anos, porque o estudo é constante e a gente precisa se aperfeiçoar todos os dias. Então é isso. A gente precisa. Eu acho que seria muito interessante. Eu admiro muito os atletas, porque é justamente isso, o básico bem feito. E é chato, nossa, é muito chato fazer esse básico bem feito. Mas é aquilo que você se sente com aquele sentimento de superação. Que você se sente a pessoa mais poderosa do mundo. Porque é justamente aquilo que você conseguiu de objetivo. E nem sempre é fácil a gente fazer isso todos os dias. Eu digo isso porque realmente o nosso cérebro não gosta. Então é preciso, primeiramente, motivação. Motivação é o motivo para a ação, o motivo de realizar determinado comportamento. Se a gente não tem motivação, não existe força de vontade. É motivo para agir. E aí todos os dias, acaba se tornando um hábito. Então, eu quero que você pense aquilo que você tem como objetivo. Eu sempre trago maneiras práticas. Eu quero que você pense naquilo que você tem como objetivo. Você está fazendo todos os dias aquilo que você precisa fazer para conseguir determinado objetivo? Sua vida está direcionada àquilo que você tem um objetivo? É isso, a gente precisa viver querendo esse objetivo, tendo como motivação esse objetivo. Você quer ser atleta? A gente precisa viver como atleta. Você quer ser um bom profissional? Eu preciso viver a vida de um bom profissional. Que é o quê? É esforço, é estudo. Não tem segredo. E é isso que muitas das vezes as pessoas não estão dispostas. A mesma coisa, se você tem desejo de criar um corpo esculpido, é o básico bem feito todos os dias, não tem segredo. Não tem segredo. É você ter uma boa alimentação, é se exercitar todos os dias, é ter um sono de qualidade. O feijão com arroz funciona, gente. E às vezes a gente subestima demais o feijão com arroz. Porque a gente acha que a gente tem que fazer um prato gourmet. Mas o simples é aquilo que vai me nutrir, é aquilo que vai ter os melhores benefícios. Talvez não seja o mais bonito. Feijão com arroz talvez não seja o mais bonito comparado a um prato gourmet, mas é aquilo que me satisfaz, é aquilo que me serve, é aquilo que basta para que eu consiga realizar aquilo que eu almejo. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise, sou psicóloga clínica. Aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, ciência, tudo para que você consiga viver de uma maneira bem mais leve. Me siga nas redes sociais, Letícia Scalise, no Instagram, YouTube, TikTok, tudo que vai ter conteúdos falando sobre esses temas para que a gente consiga divulgar cada vez mais psicologia. Me siga e até mais para o próximo episódio.